A gente continua falando de Campeonato Paulista aqui no News. O Corinthians bateu o Comercial no Pacaembu e é para lá que nós vamos agora bater um papo com o Jorge Vinícius e também com o Belletti. Um jogo que ficou ameaçado até, né, Jorge? A rapaziada do Comercial está sem receber e o Corinthians se recupera e já pode até pensar em classificação para a próxima fase, né? O Corinthians que ficou um bom tempo na lanterna do grupo dele, né, Jorge? Boa noite para você. É isso aí, um abraço, boa noite para você, Bruno Souza, amigos ligados no Sport TV News. De fato, né, alguns jogadores do Comercial ameaçaram não entrar em campo, estavam com os salários atrasados, continuam com os salários atrasados e a questão deve ser resolvida até a próxima sexta-feira com o pagamento dos salários atrasados, principalmente do direito de imagens dos jogadores do Comercial. Mas aqui deu tudo certo, ou quase tudo certo esta noite para o Corinthians. Ao lado do Juliano Belletti, a gente conferiu aqui a vitória do Corinthians 3-0. Em uma noite, né, Belletti, iluminada do garoto que o Corinthians foi buscar no Avaí. O Corinthians contratou o jovem, o garoto Luciano, no Avaí de Santa Catarina. O garoto hoje entrou no lugar do Guerreiro, que sofreu uma contusão ainda no primeiro tempo. Com 1 minuto e meio em campo, o Luciano fez o primeiro gol do Corinthians. No segundo tempo, fez 2-0 e foi autor intelectual, né, do gol do Gil, que foi o primeiro hoje também com a camisa do Corinthians, após bater um escanteio o garoto Luciano. Em noite iluminada, olha, terceira vitória consecutiva do Corinthians, este fato não acontecia desde abril do ano passado. E agora com o Belletti nós vamos ver os melhores momentos. Belletti, com exceção a contusão no joelho direito do Paulo Guerreiro, que saiu ainda no primeiro tempo machucado, foi uma noite perfeita para o Corinthians, não, Belletti? Jogou de forma muito inteligente contra uma equipe que veio para o Pacaembu para marcar. Marcou Jadson e Romarinho individualmente. Haviam 2 jogadores na cola deles em todo o campo, até saíram da própria posição para tentar neutralizar os 2 melhores jogadores do Corinthians na atualidade, jogadores que estavam desequilibrando. A partir disso surge espaço para os outros jogadores. Os volantes poderiam apoiar um pouco mais. O Guerreiro, enquanto esteve em campo, procurou se movimentar. Assim que ele saiu com a entrada do garoto, abriu um espaço também no meio de campo. A gente está vendo a jogada do gol com o Wendel, que faz um grande cruzamento. E ele define muito bem, né? Inclusive nesta posição, tá para voltar o Fábio Santos, que é o lateral esquerdo, né? Nós vimos aí a emoção do garoto Luciano, que fez o seu primeiro gol com a camisa do time principal profissional do Corinthians, contratado junto ao Avaí de Santa Catarina, e o cruzamento do Wendel. Você destacava a boa participação do Wendel. Quando o Fábio Santos tiver chances de voltar esse time, tiver recuperado totalmente, vai ser difícil a briga pela essa posição da lateral esquerda do Corinthians, né, Belletti? O Fábio Santos é mais regular, né? Na marcação principalmente. O Wendel ofensivamente é muito bom, cria bastante jogada de ataque, tem esse feeling de saber o momento certo de atacar, tem um bom passe para a área e a briga vai ser boa por ali. Mas independente disso, a gente tem que dizer que o Corinthians hoje, coletivamente, foi muito inteligente. Mesmo não tendo seus principais jogadores jogando bem, jogou de forma inteligente, administrou esse 1-0 durante boa parte do segundo tempo, aguentou a pressão do Comercial, que as poucas vezes que ia ao ataque criava certo perigo, e aí mais uma vez apareceu o garoto Luciano. Nós vimos aí o segundo gol do Luciano. O Corinthians que definiu a partida com um gol de Gil também, né? Nos últimos instantes, no último lance da partida, o Gil acabou marcando o seu primeiro gol hoje, depois de 79 jogos com a camisa do Corinthians. O Gil foi desencantar, Belletti. É verdade, né? Cruzamento do Luciano no escanteio, participação do Danilo, que entrou no segundo tempo para dar essa consistência com a posse de bola no campo ofensivo, e o Gil estava lá. É como eu falei, o Corinthians, e até o Mano falou antes, né? O Corinthians não fez um grande jogo tecnicamente, mas foi inteligente. Com 1-0 administrou bastante isso, foi inteligente, manteve a posse de bola enquanto podia e com a qualidade de jogadores que tem, uma hora ou outra o gol ia aparecer. Com relação ao Jadson, desde que estreou com a camisa do Corinthians, desde que ele veio do São Paulo para o Corinthians, desde a sua estreia o Corinthians não perdeu, foi um empate e 3 vitórias seguidas. O Corinthians está 5 rodadas sem derrota no campeonato. Como é que foi o futebol, o rendimento, o aproveitamento do Jadson? Começou pelo lado esquerdo na partida, sofrendo a marcação individual, pouco criou, pouco participou, mas ele abria espaço para os companheiros. No segundo tempo, mais centralizado, conseguiu participar mais do jogo e a bola, quando vem para ele, ele sabe o que fazer com ela. Bruno Souza, 3-0 para o Corinthians contra o Comercial. O Comercial continua na zona do rebaixamento, é o 17º no campeonato. E o Corinthians chega a 17 pontos no grupo B. Se aproxima do vice-líder, é o Ituano, que tem 18 e joga ainda na rodada. E o líder do grupo é o Botafogo. Então o Corinthians está a 2 pontos do líder do Botafogo. Próximo jogo, quarta-feira que vem, daqui uma semana, quarta de cinzas contra o Linense
na cidade de Lins. O Comercial volta a campo na próxima quarta contra o Ituano em Palma Travassos. Vitória do Corinthians. Vitória avassaladora, que não fosse a contusão do Guerreiro, meu amigo Bruno Souza. E hoje a noite seria perfeita para o torcedor corintiano aqui no Pacaembu. Valeu, Jorge. Obrigado a você, obrigado também ao Juliano Belletti. Uma boa noite para vocês.